Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor Márcio, professor de Sociologia e Filosofia aqui no YouTube. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa a sua curtida para que você possa receber outras notificações dos nossos vídeos. E vamos ao que interessa, vamos a esse vídeo de Sociologia, falando um pouco hoje sobre Émile Durkheim, esse filósofo francês e também sociólogo que vai aí ajudar a moldar a sociologia enquanto uma ciência consolidada. Bora lá? A gente vai conversar um pouco sobre o fundador, né? Aquele que é considerado o fundador da sociologia, o filósofo Émile Durkheim. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1917 e deixou um legado bem interessante de solidificação mesmo, né? De consolidação desse pensamento que é o que a gente chama de sociologia, dessa ciência que a gente chama de sociologia. E o que é bacana a gente saber sobre esse filósofo? Bom, primeiro ele é francês, né? Esse nome já diz tudo, Émile Durkheim. Ele tem esse nome francês e ele é considerado o pai do fato social. O que é o fato social? A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, né? Ele foi professor da Universidade de Sorbonne, onde ele aprofunda essas ideias e ele é o primeiro pensador, o primeiro filósofo que vai de fato dar aula de sociologia, porque ele vai construir então esse método definindo as bases desse pensamento. Então, assim como alguns pensadores desse período iluminista vão tentar explicar a realidade social a partir de elementos factíveis, científicos, o Durkheim vai fazer esse mesmo processo, sempre lembrando que ele tem uma influência direta do Auguste Comte. Portanto, você vai ver que naquilo que a gente for conversando vão aparecer aí algumas questões bem ligadas ao positivismo, bem conectadas às ideias do Auguste Comte, e a gente vai desmembrar aí, então, o que seria o fato social. O que são os fatos sociais para ele? Quais são os fenômenos considerados fatos sociais? Aqueles que agregam três características, tá? Então, para que você entenda o que são os fatos sociais, os objetos de estudo da sociologia, em Durkheim, nós temos três aspectos. O primeiro é a generalidade. Se ele é um fenômeno, se isso está acontecendo, é algo que atinge o coletivo, se atinge um grande número de pessoas. Então, se você, por exemplo, verificar a internet hoje é um fenômeno que ataca, ou melhor, que atinge grande parte da população mundial, sim, é um fato social, portanto, é um objeto de estudo da sociologia. A segunda característica do fato social, segundo Durkheim, é a exterioridade. O quanto que esse fenômeno, o quanto que essa situação que está acontecendo na sociedade, ela relaciona outras pessoas, ela conecta outras pessoas. Agora, como eu dei o exemplo da internet, né? Mas vamos pensar, por exemplo, na questão dos esportes. O quanto que o futebol, por exemplo, ou um outro esporte como o basquete, ele faz com que as pessoas se agreguem, mas ao mesmo tempo ele molda comportamentos de outras pessoas. E aí já relaciona o terceiro fato social, ou melhor, a terceira característica do fato social, que é a coercitividade. O que é coercitividade, professor? Coercitividade é quando aquela característica, quando aquela situação, aquele fenômeno influencia diretamente outras pessoas. Então a gente pode entender a coercitividade como vários fenômenos que acabam influenciando outras pessoas. A gente sabe que a moda, por exemplo, ela vai norteando alguns comportamentos humanos. A gente sabe que as notícias, as fake news, foram um tema muito recorrente ano passado, por conta das eleições, e também esse ano ainda continua, né? Mas quanto que as informações corretas ou errôneas vão interferir no comportamento social, no comportamento das pessoas. Então isso é um aspecto coercitivo. Então aí de novo, né, os três aspectos: a generalidade, a exterioridade, porque acontece fora do indivíduo, e a coercitividade. Para o Durkheim, esses são os três aspectos característicos do fato social, de um objeto de estudo da sociologia. Eu chamo de GEC, né? Generalidade, exterioridade e coercitividade. Quando nós falávamos sobre o Auguste Comte, eu observei que um dos aspectos do positivismo era que havia a concepção, a ideia de trabalhar a sociedade de uma maneira harmônica, assim como um organismo vivo. Então, a perspectiva de uma sociedade saudável seria a perspectiva de um organismo vivo, como se você tivesse um sistema que funcionasse plenamente aí. E aí, Auguste Comte, ele vai influenciar o Durkheim em que sentido? Quando o Durkheim vai analisar a sociedade do seu tempo nessa perspectiva dos fatos sociais,
do que seria uma sociedade ideal, ele vai olhar para esse viés também. Ele vai olhar para o viés de o que caracteriza uma sociedade saudável dentro do momento em que ele está vivendo. Então ele vai caracterizar uma sociedade ideal como sendo aquela que tem uma divisão de trabalho adequada, ou seja, as pessoas conseguem se desenvolver pelo trabalho, se ela é harmônica e se ela é coesa, se as instituições sociais desse período funcionavam naturalmente. Aliás, interessante pontuar aqui com vocês que as instituições sociais, religião, o Estado, as empresas que vão, através do capitalismo, consolidando e possibilitando o trabalho, tudo isso para Durkheim são como se fossem órgãos desse corpo social, desse sistema social, que funcionam, que deveriam funcionar ao menos harmonicamente. Quando uma dessas empresas ou quando um desses sistemas, como a religião ou o Estado, não funciona, então aí está um corpo doente, o corpo social doente. E aí ele vai perceber o que causa essa doença social, né? O que vai causar essa problemática que vai tirar a harmonia da sociedade. Ele vai desenvolver esse tema em uma de suas obras, da divisão do trabalho social, que ele vai desenvolver em 1893, e um dos temas que ele vai abordar também profundamente dentro dessa perspectiva é a sua própria monografia, né? Que é um fato social para aquele tempo, que é a questão do suicídio. O Durkheim vai trabalhar profundamente a questão do suicídio, porque ele entende que o suicídio é um sintoma de uma sociedade não harmônica. Não harmônica porque em alguns dos seus aspectos ela está desregulada. Então Durkheim, na sua monografia, ele vai acabar trabalhando o suicídio em três principais frentes, ou três principais tipos de suicídio. Quais são eles? O suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora, tá? O suicídio altruísta é aquele onde a pessoa vai aderir a essa prática como uma espécie de ideal de vida. Então você pode pensar, por exemplo, um soldado kamikaze, um radical islâmico que em alguns momentos vão querer se matar para poder fazer valer a sua crença, a sua fé, são considerados suicidas altruístas. Por quê? Porque eles têm um ideal a alcançar, eles têm um ideal de vida, e que inclui nesse caso a sua própria morte. O suicídio egoísta acontece quando o indivíduo, quando o sujeito dentro dessa sociedade não encontra uma razão existencial para existir. Como assim, professor? Então você imagine que uma pessoa ela não consegue se ver na sociedade, ela não se vê aceita na sua identidade dentro desse meio social, ela se vê perdida entre todos os grupos que existem e ela não consegue se adequar. E ela vai então perdendo a motivação de viver e acaba cometendo suicídio. No caso do suicídio anômico, por exemplo, pode ser considerado algumas pessoas da comunidade LGBT e as suas ramificações, porque são pessoas que, em geral, infelizmente, não são aceitas socialmente. Temos aí a gente sabe muito bem que o preconceito vigora de uma forma muito intensa e muito agressiva sobre essas pessoas. Então, muitas delas, não conseguindo manifestar a sua própria identidade diante dessa sociedade, vão acabar cometendo suicídio por uma inadequação social daquilo que é considerado saudável diante dessa sociedade positivista. Então, veja, olha que interessante, a gente trabalhou isso na perspectiva do autor passado, do Auguste Comte, e eu disse que para a sociedade tem um comportamento considerado adequado. E a gente sabe que as pessoas que fogem a essa regra acabam tendo que se adequar ou sofrendo grande parte delas preconceito. E o terceiro tipo de suicídio, na perspectiva durkheimiana, é o suicídio anômico. É aquele que, muito parecido com a anemia, né, ele vai trabalhar o quê? É a ideia de que uma sociedade, quando ela perde os seus valores, ela perde as suas regras, ela vai enfraquecendo então e ela vai se desestruturando. E aí você poderia também relacionar esse aspecto ao aspecto orgânico, sistêmico, organizado do positivismo. Então, segundo Durkheim, uma sociedade ela precisa funcionar de uma maneira harmônica, como eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo. Então, ele vai trabalhar como? Como é que ele vai sustentar então a transformação dessa sociedade, ou como é que ele vai fundamentar o que seria um modelo ideal de sociedade? Vamos lá nessa ideia. Ele vai trabalhar a perspectiva da solidariedade.
Para Durkheim, a única forma de você ter uma sociedade organizada, sistematicamente saudável, seria a solidariedade entre os indivíduos. E como é que ele trabalha a solidariedade dentre os indivíduos? Ele entende que nas sociedades pré-revolução industrial havia um tipo de solidariedade que ele considera como solidariedade mecânica. Por que mecânica? Porque ela acontece naturalmente entre os indivíduos. Nas sociedades pré-revolução industrial, existe aí uma solidariedade natural. Nas comunidades agrícolas, que são menores, então as famílias têm mais familiaridade, as pessoas têm uma aproximação muito maior, então existe uma relação natural que ele considera como mecânica, porque ela não exige nenhum esforço maior para que aconteça. A outra forma de solidariedade que Durkheim prevê, pós-revolução industrial, é a solidariedade dinâmica. É aquela que vai acontecer através dos próprios processos de consciência do indivíduo. Uma vez que ele entende que já não há tanta familiaridade, uma vez que ele entende que já não há tanta aproximação entre as populações, entre as comunidades, é preciso que ele faça uma opção para a divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, ela vai seguir muito aquele processo das linhas de produção, onde cada um tem uma responsabilidade, onde cada um vai desenvolver um papel e vai ter consciência moral do seu papel social como, novamente, um organismo. A perspectiva orgânica em Durkheim, ela reflete totalmente o olhar do positivismo por conta dessa perspectiva, de que só funciona a sociedade, ela só vai ser saudável, portanto não anômica, quando ela tomar consciência de que cada um faz parte dessa engrenagem, faz parte desse papel na linha de produção ou na vida em sociedade. Então é isso, Durkheim vai estabelecer a sociologia como essa ciência consolidada, com um método próprio, com um objeto de estudo definido, e vai ser o primeiro professor de sociologia da universidade, dando aí à sociologia esse caráter científico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal e marca aqui, ativa o sininho para que você possa receber outras notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!